Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós estamos aí em duas lições que falam sobre a igreja em guerra. A nossa revista que estamos estudando fala de crises, várias crises pessoais, ministeriais, eclesiásticas. E essas duas lições escritas pelo pastor Hernandes Dias Lopes falam sobre esses conflitos espirituais. É um tema bem semelhante ao que eu tenho falado na terça-feira. Nós temos estudado sobre isso também. Essa lição de hoje ela faz um resumo bem direto sobre essa guerra, esse conflito espiritual. E o texto clássico aí, o texto que resume bem isso, é o texto de Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 6, 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. A igreja em campo de guerra. Então o reverendo Hernandes resume em 11 ações do maligno nas nossas vidas, na vida da igreja, e eu vou mostrar para os irmãos nessa manhã quais são umas dessas ações, 11 ações, e depois nós vamos ver na conclusão esse texto de Efésios, que é o texto aí que nos exorta, nos ensina como vencer essa batalha, essa guerra contra o mal. Então a primeira ação do inimigo apontada na lição de hoje é que ele furta, ele rouba a palavra de Deus que é semeada no coração das pessoas. Quando a palavra é proclamada, é pregada, é semeada, o Senhor Jesus diz lá em Lucas, capítulo 8, o que acontece. O nosso irmão vai ler esse texto aí de Lucas 8. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Lucas capítulo 8, verso 12. Na parábola do semeador, daquela semente que é a palavra de Deus, uma delas caiu, ouviu a palavra, mas veio o inimigo e arrebatou a palavra do coração da pessoa. A pessoa ouviu a palavra chegou lá, mas Jesus diz, o diabo vem e tira a palavra do coração. Você vê às vezes pessoas ouvindo a palavra, eu já vi isso muito, ouvem a palavra, recebem com alegria, acha bonito, acha lindo, se emociona, chora, mas dali sai ali fora, aquela palavra não produz nenhum fruto, nenhuma mudança, nenhum resultado. Dali uma semana, mas e aquilo que você ouviu? Esqueci, deixei de lado, passou, foi um momento. Aquilo que naquele instante parecia ser uma coisa tão maravilhosa na vida da pessoa, e ela estava ouvindo a palavra, estava recebendo a palavra, estava sendo semeada. Mas Jesus diz, o que acontece? O inimigo vem e rouba a palavra. Não tinha, a terra não era boa, não produziu fruto. Muita gente assim, ouve, mas não produz fruto a palavra. Não produz fruto. E uma das ações que acontece é o diabo tirou a palavra
do coração. Roubou a palavra. Roubou a palavra. Aquilo ali. Jesus fala, isso é uma ação do inimigo. E a gente precisa orar bem. Senhor, que essa palavra possa produzir fruto. Que essa palavra não seja tirada. Que essa palavra não seja roubada. Essa é a primeira ação. Segunda ação que Jesus diz, está lá em Mateus 13, no verso 36 a 43, que é a parábola do joio e do trigo, que Jesus também contou e fala dessa ação também do inimigo, Mateus 13, 36 a 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábola do joio e do trigo. O homem semeou, mas enquanto dormia, o inimigo veio e semeou o trigo. Enquanto dormia, o inimigo veio e semeou o joio. Daí Jesus explica, olha, essa semente aí, o trigo, são os filhos de Deus. Mas enquanto o dono ali dormia, o inimigo veio e semeou o joio, que é muito parecido com o trigo no meio do campo. E ele fala, esse inimigo é o diabo. Ele semeou o joio no meio do trigo. E aí ele fala, não adianta você tentar tirar, porque são muito parecidos. Só na consumação, os anjos do Senhor virão e vão à separação. Mas ele está dizendo, olha, no reino de Deus, na igreja de Deus, enquanto a gente pode cochilar, o diabo está trabalhando. Enquanto o crente dorme, o diabo está agindo, semeando os filhos dele dentro do campo do Senhor. Dentro do campo do Senhor. Nos discípulos de Jesus não tinha um que Jesus falou que é do diabo, que era Judas Iscariotes, que depois, na Santa Ceia, o Satanás entrou no coração dele, não é? E ele era responsável por aquilo, e Jesus lamentou profundamente, apesar que havia profecias sobre isso, mas dentro ali dos 12 tinha um que além de traidor era ladrão, né? Ele roubava os discípulos, roubava o caixa dos discípulos. E então Satanás trabalha para semear os filhos do maligno, os filhos dele, no meio do campo do Senhor, do trigo do Senhor. Isso aconteceu no passado, acontece hoje, e 2000 anos de história da igreja estão aí para mostrar para a gente que dentro da igreja já teve muito filho do diabo, como líder, como pastor, como reverendo, como papa, como bispo, arcebispo, como evangelista, muito filho do diabo com título eclesiástico, muitas igrejas inteiras, corrompidas pelo mal. 2000 anos de história da igreja, existem para mostrar para nós, para revelar para nós como o diabo semeou joio no trigo do Senhor. E uma das melhores maneiras para a gente entender a igreja, entender o mundo, é você estudar um pouco a história. E Jesus falou, olha, isso acontece. E o texto aqui do Hernandes, ele diz, olha, enquanto os filhos do reino dormem, o diabo está trabalhando. Ele não descansa, ele trabalha semeando o mal no campo do Senhor. Terceira ação do inimigo, ele entra no templo, sobe ao púlpito para se opor ao pregador. Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 4. Preste atenção na leitura desse texto. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor,
que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Essa visão que Deus deu, o sumo sacerdote Josué, ele está lá diante do anjo do Senhor, e ao seu lado direito, para lhe opor, está Satanás, para lhe confrontar, para lhe acusar. E qual é o motivo dessa oposição e dessa acusação do diabo ao sumo sacerdote Josué? Ele está com as vestes sujas. Então ele é o sumo sacerdote que tem que ministrar diante do altar do Senhor, mas ele está contaminado, ele está impuro, ele está com a marca do pecado simbolizada nas suas vestes. Então a primeira coisa que o Senhor faz é tirar as vestes dele, tirar o pecado, a impureza e colocar vestes novas, vestes brancas, porque quando a gente ministra na presença do Senhor, diante do Senhor, com vestes sujas, ou seja, com pecado, o diabo está lá, é o primeiro a estar lá presente para lhe opor e para lhe acusar, e para lhe acusar. Isso me relembra, eu relembro uma história que eu ouvi uma vez de um pastor lá no norte do país, que era um safado e soberbo. E aí apareceu um grande feiticeiro naquela cidade, é uma história verídica. O feiticeiro começou a fazer curandeiro, em praça pública. Aí o pastor se opôs a ele. Porque aqui na cidade, que a autoridade espiritual sou eu. Aí o curandeiro lá, cheio de demônio, falou para ele: você é autoridade? Você é um mentiroso, um safado. Eu sei que toda empregada que trabalha na sua casa é a sua amante há muitos anos. Falou para ele, praça pública. Aí falou aquilo, aí o que aconteceu? O demônio entrou dentro do pastor. Ele ficou possuído, no norte do país. Aí depois o outro pastor foi expulsar e falou, depois que expulsou o demônio daquele pastor, qual é a conclusão? Ele não era convertido, ele não era crente, ele não era nascido de novo. Não era regenerado pelo Espírito Santo. Porque vivia no pecado, amava o pecado. Quem vive no pecado, ama o pecado e pratica o pecado, não é de Deus. 1 João diz isso. Quem vive na prática do pecado não é de Deus. A gente peca, mas você não vive no hábito. Então esse homem mostrou que estava em pecado. Não quer dizer que o crente, porque pecou, o diabo vai entrar nele. Isso não acontece. Se o Espírito Santo habita em você, você é regenerado. Você não pode ser possuído pelo inimigo, porque você é santuário do Espírito Santo. Mas quem não tem a experiência da regeneração, quem não tem o Espírito Santo dentro dele, é casa vazia. E quem vive no pecado pode ter o que for, mas não é regenerado. Então Satanás lhe opõe, e às vezes acusa, e às vezes possui a pessoa, que é a possessão, que eu vou falar aqui na próxima terça-feira sobre o que é possessão e o que é opressão demoníaca. Mas no caso de Zacarias aqui, o sumo sacerdote, ele fez oposição. Isso acontece. Mais do que isso, em Daniel, no capítulo 10, há um texto também que fala que o inimigo intercepta, ele impede a resposta das orações dos santos. Daniel, capítulo 10, presta atenção nesse texto. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel tinha tido uma revelação, ficou chocado e não tinha tido entendimento. E ele começou a orar e jejuar durante 21 dias. Ele ficou orando e jejuando
E daí, depois de 21 dias, o anjo vem e fala com Daniel e fala, não temas, olha, desde o primeiro momento que você começou a orar, sua oração já foi ouvida. Mas quando eu vim, o principado da Pérsia, do rei da Pérsia, o principado da Pérsia, me impediu de chegar até você. Isso é um texto, assim, de difícil compreensão, mas está escrito na Bíblia. Ele me impediu de chegar até você, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro, me ajudou, e daí eu cheguei até você. É mais ou menos a ideia de principado, né? Miguel é o principado de Israel, um dos primeiros príncipes. Ele é o anjo, o arcanjo de Israel. E a Pérsia é a Babilônia, que provavelmente é o Iraque hoje. Então, o principado lá, o espírito que atua naquele lugar, da Pérsia, impediu de chegar a resposta. Mas como você continuou orando, a resposta chegou até você. Ele interceptou a resposta às orações dos santos. Isso aí, para nós, isso serve para dizer, quando a gente ora, o céu se abre. Quando a gente ora, o inimigo se opõe. Quando a gente intercede, ora, jejua, o inferno treme. Quando nós oramos, as coisas acontecem. Lá em Atos 12, quando a igreja orou, imediatamente o anjo veio livrar Pedro. Quando a igreja orava, as coisas extraordinárias aconteciam. Quando o povo de Deus estava orando, unânimes. Lá em Atos 4 diz que tremeu o lugar onde eles estavam, quando havia oração. De qualquer maneira, o que esse texto nos ensina é orar. A parábola da viúva inoportuna lá de Lucas 18, Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se há oposição, se isso acontece, pelo texto sim, mas o que a Bíblia manda a gente fazer é ore, interceda, persevere. É o que Jesus falou, persevere em oração. Na oração sede constantes, ore sem cessar, interceda, porque o inimigo vai se opor, ele vai tentar impedir você de orar. Ele vai pôr sono, vai pôr preguiça, vai pôr a mente assim, vai tentar fazer o máximo. E depois, o telefone, tantas coisas para impedir você de orar. O inimigo tenta e depois ele tenta interceptar nas regiões celestiais as suas orações. No caso de Daniel, ele perseverou. 21 dias jejuando, orando, e a resposta de Deus chegou, e o Miguel veio lá e venceu essa batalha espiritual. A gente precisa orar, interceder, batalhar. Quinto, o inimigo oprime pessoas com enfermidades. Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17, há uma história de uma pessoa assim. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A mulher estava enferma, encurvada, havia 18 anos. Ela era filha de Abraão, era judia, frequentava a sinagoga, mas 18 anos o espírito de enfermidade estava sobre aquela mulher. 18 anos. Até que Jesus chegou até ela e a libertou daquele mal, e Jesus fala, Satanás trazia cativa, presa essa pessoa. E há outros textos que a Bíblia fala do espírito de mudez, deixa a pessoa muda, ou surda. Quando o espírito foi expulso, o mudo começou a falar, né? E que fazia essas coisas na pessoa. O espírito causava aquela doença.
a história de Jó, quando Deus permitiu, Satanás foi e atacou Jó com enfermidades, colocou enfermidades. E de maneira assim, voltando ao início de tudo, a enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. Não quer dizer que a gente é doente por causa do pecado, mas de maneira geral na raça humana, a doença entrou por causa do pecado. E quando Jesus chegou curando enfermos, Jesus falou, se eu curo enfermos, é porque o reino de Deus é chegado nesse lugar. Quer dizer, quando o reino que está vindo, ele vai tirando as marcas do pecado. E uma das marcas do pecado na raça humana é a doença. E quando o reino de Deus chega, é um dos sinais, é a cura. E isso daqui Jesus curou aquela mulher que estava atormentada por espírito maligno. Então o demônio, o Satanás, também causa doenças na vida das pessoas. Não quer dizer que toda doença é causada pelo diabo. Existem um monte dos fatores naturais, comuns, que estamos no mundo caído e o nosso corpo é um corpo caído também. Não é o corpo glorificado. Então estamos sujeitos a várias enfermidades, mas há aquelas que o inimigo pode colocar. E essas a gente tem que ter discernimento para orar, para repreender e para expulsar essas enfermidades causadas pelo demônio. Ele faz isso, e a gente tem que ter discernimento. Sexta ação do inimigo. Ele resiste à obra missionária. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo está dizendo, eu quis ir 2 vezes até vocês, Tessalônica, mas Satanás nos impediu, né? Nos barrou o caminho de ir até aí. Quer dizer, Paulo ia pregar o evangelho, ele foi impedido de chegar até lá. Então, se você ler um pouco das biografias dos missionários, dos grandes missionários do passado, dos anos recentes, você vai ver como eles enfrentaram oposição acirrada, constante, para chegar em determinados lugares onde o evangelho ainda não tinha chegado. É impressionante o nível de batalha, de oposição, de luta que, por exemplo, William Carey suportou para ir para a Índia. É uma coisa assim que você lê e fala, isso é quase que impossível um homem aguentar tanto sofrimento. O cara aguentou. Ou Hudson Taylor, no interior da China. Os grandes missionários, você vai lendo assim, você vai ficando impressionado. Um caso recente aqui dos nossos aqui, né, quando o Ronaldo Lidório traduziu o Novo Testamento para a língua concomba em Gana, ele estava levando, na viagem, quando ele estava levando, veio um enxame de abelhas africanas e o atacou. Quando ele estava levando, e atacou, ele era alérgico. Então ele saiu correndo e as abelhas o picaram, ele caiu no chão. E a pessoa que estava do lado dele falou assim, diz para a minha família, para a minha mulher que eu a amo. Que ele falou, vou morrer, estava morrendo, inchou todo o corpo. E ele naquele momento ali, ele falou, vou morrer aqui. É impressionante essas coisas, mas não morreu. Aliás, o Ronaldo já passou muita coisa, não morreu. Ele se livrou de muitas malárias e muitas tentativas de envenenamento da água da casa dele, mais de 30 malárias, tuberculose óssea, todo tipo. Uma vez foi sequestrado, colocaram a arma na cabeça dele, mas Deus o livrou. Então esse é um exemplo aqui dos nossos dias. Mas na história, todos aqueles que se dispõem a levar o evangelho para um lugar onde não há, onde as pessoas não conhecem, é um exemplo marcante que virou filme, a história do Jim Elliot, né, e seus 3 amigos que vieram evangelizar os Aucas no Equador. E quando eles chegaram, tem um filme muito bonito sobre essa história. Eles tentaram fazer contato, tal, e conseguiram. Quando chegaram lá na praia, os índios vieram e os mataram. Todos os 4 amigos, e mataram, e os índios eram canibais. Só que aí a história chegou, eram tudo jovens ainda e tudo. As suas esposas decidiram continuar a obra missionária dos maridos. É uma coisa impressionante. Elas continuaram a tentar evangelizar aqueles indígenas. E a história conta que naquela praia onde o Elliot foi assassinado, naquela praia foi batizado aqueles índios que o mataram. Né?
converteram. Tem hoje a missão, tem convertidos. O filme, acho que o filme chama Terra Selvagem, se não me falha a memória, que conta bem essa história deles, desses missionários. É um filme muito bonito, mas ele resiste à obra missionária. Qualquer missão, tanto longe quanto perto, ele sempre vai resistir, sempre vai fazer oposição ao trabalho missionário. Sétimo, ele atormenta pessoas que não perdoam. Jesus contou a parábola de Mateus 18 e depois Efésios 4, 26 e 27. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Efésios 4, 26 e 27, também o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esses dois textos, o primeiro é a parábola lá do perdão, que o homem perdoa a dívida do outro, grande dívida, depois ele não perdoa do outro. Aí aquele chamou ele e falou: servo mau, você devia bilhões e bilhões para mim, e eu te perdoei, você não perdoou o outro que devia centavos para você? Agora você vai para a cadeia, e lá você vai apanhar um monte. Os verdugos vão fazer você sofrer, até você pagar tudo, né? Os verdugos, quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa tem o ódio no coração, os flageladores, os verdugos, os atormentadores, ficam lá perturbando a pessoa. Isso, de maneira psicológica, você já tem aí várias explicações, né? Mas os psicólogos, tem um livro que o cara escreveu, um cientista, ele falando de como o perdão faz bem para o corpo. E ele prova isso fisicamente, cientificamente, e ele desenvolveu a ciência do perdão, que quem não perdoa adoece, fica doente. Isso aí os cientistas, os psiquiatras, os psicólogos estão descobrindo que já estava na Bíblia. E aqui Jesus está falando isso: você vai ficar atormentado, você vai ser flagelado. Isso daí, a falta de perdão é um portal para o inimigo perturbar você, para ele flagelar você, para ele atormentar você. Se você tem ódio no coração, Efésios 4, 26 e 27 não fique com raiva. Se você for dormir com raiva de alguém, você vai estar dando lugar para o diabo. Se você deixar a raiz de amargura entrar no seu coração, você está abrindo a porta. Se você tem ódio no coração, aí pronto. Então, certas linguagens, por exemplo, a linguagem que muita gente usa, que a gente devia evitar. Fala assim: eu odeio. Essa palavra ele não devia fazer. Quem odeia é do diabo. Não devia, quem odeia é assassino. Então, às vezes, volta e meia, eu odeio aquilo, eu odeio fulano, eu odeio isso, eu odeio essa comida. Eu não odeio nada. Eu não odeio nada, eu vou odiar o mal. Só isso, aborrecer o mal. Você não deve odiar. Você não deve odiar. Porque quem odeia está abrindo a porta para o diabo. E a falta de perdão significa amargura, ressentimento, mágoa, e isso daí, vai queimando dentro de você, o inimigo vai agindo através disso. Certo? Essa é a sétima ação. São 11 ações, não sou eu, estou até dizendo que escreveu a lição, para você não falar: nossa, que lição grande, foi o Hernandes. Então culpe o pastor Hernandes lá, não sou eu. Oitava arma do inimigo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo está dizendo que Satanás usa a arma do disfarce, da dissimulação. Ele se transforma em anjo de luz e os seus ministros também. Eu já tenho falado bastante sobre isso aqui, sobre o engano de espírito de luz, de ideias, de coisas, de como ele dissimula para seduzir, para atrair
para enganar as pessoas, como ele se transforma em aquilo que aparentemente é bonito, é bom, é agradável, mas que por dentro é trevas, por dentro é enganação, por dentro é um monte de coisa. Então, essas são uma das armas principais, a dissimulação. Como lá no caso de Ananias e Safira, que dentro da igreja tentaram enganar, dissimular uma coisa e foram julgados por Deus. Falaram assim, olha, esse dia nós vendemos o campo, trouxemos todos. Pedro falou, olha, você podia dar o tanto que você quisesse, mas o problema é que você está mentindo, você está querendo ser o que você não é, você está querendo aparentar o que você não é, porque você viu o Barnabé dando tudo, você quis ser igual ao Barnabé, porque Barnabé tem um alto conceito dentro dos apóstolos, você quis ter tudo isso. Então isso é dissimulação, e Deus não aceita, tanto é que na igreja nascente, primitiva, Deus quis mostrar que ele não ia aceitar aquilo, e os dois foram julgados, foram mortos ali, uma ação fulminante de Deus, para eliminar aquele mal da igreja nascente, para ser um modelo para nós. Então, essa é uma arma do diabo, a dissimulação. Dissimulação, ele dissimula. Você nunca vai ver nenhum ensino, nenhuma religião, nenhuma seita falando assim do mal, né? Você sempre vê falando de coisas bonitas, da luz, de coisa boa, de coisa agradável. É a dissimulação do engano. Nona arma, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão ruge para espantar a presa. Ele ruge para que o animal que está no esconderijo, protegido, em segurança, saia e assim seja atacado. Seu rugido é uma forma de intimidação. Intimidação. O diabo é destruidor. Então, o rugido é para intimidar a presa. Ele ruge forte. E muitos cristãos ficam apavorados com o rugido do diabo, né? Treme todo, fica medroso, esconde-se, foge desse tipo de coisa e fica intimidado. Num país como o nosso, onde até cientista que eu já ouvi, cientista pós-doutorado em física, dando aula, ele acredita em cristalzinho, ele dá aula com um cristalzinho para pegar a emanação da energia, não é? Daquilo, onde o povo tem toda uma cultura e uma mentalidade mística, mágica, onde as pessoas estão sempre envolvidos com coisas espirituais. Num país como o nosso, a igreja evangélica, ela nunca pode desenvolver um ministério sem abordar, sem falar e sem confrontar os poderes do mal. Porque a nossa cultura, ela é permeada de elementos espirituais do mal. Eu já contei histórias aqui de políticos, de governadores, de presidentes da república no nosso país, que subiu a rampa para tomar posse com a mãe de santo do lado na foto oficial, o Fernando Collor de Mello, que fazia macumba na casa da Dinda. E há histórias seríssimas de presidentes da época da ditadura que levava médiuns para o Palácio do Planalto, para o médium incorporado dizer para ele quem deveria ser o governador, o presidente de tal empresa, era o espírito incorporado que dizia para ele. Isso. Há histórias seríssimas assim, do Palácio do Planalto ali, de que há envolvimentos profundos, com coisas ocultas, com feitiçaria, com magia. Isso está permeado na cultura. Você liga as séries hoje da pós-modernidade, todas falam de vampiros, de lobisomens, de possessões. Os documentários dos canais científicos, Discovery, History, todos eles estão permeados de coisas espirituais. E aí você chega às igrejas históricas, são as únicas que não falam nesse negócio e não acreditam nisso. A história de quando apareceu um endemoniado, o pastor presbiteriano vai pedir ajuda do pentecostal. Quer dizer, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E muitos
seminários e coisas e estão na mentalidade moderna, aquele cientificismo ateu. A nossa cultura é permeada. A cidade de Botucatu é permeada de misticismo. Você tem que ir lá na Unesp, já tem que ir exorcizando os capeta. Você tem que ir exorcizando os demônios lá, ué. Você tem que chegar lá orando, repreendendo, revestindo a armadura do sangue do Cordeiro contra toda sofisma. O que Paulo fala? Os sofismas são os enganos, são os sistemas bem elaborados do kardecismo, que é um sistema, é um sofisma demoníaco, é uma fortaleza satânica do espiritismo, do Chico Xavier, que domina as mentes, que prende as pessoas. E esse é uma luta não só racional, você não vence no campo dos argumentos, você não vence nos campos apenas da prova lógica, argumental, você vence isso aí, é colocando a mão na cabeça do médico e falando, sai capeta. É indo lá no sessão espírita, eu estou aqui, vamos ver se ele vai baixar. Baixa na minha frente. E nós vamos ver se esse espírito é de Deus ou não é de Deus. É assim que você vence. É assim que você luta. Porque isso são principados, potestades, são espíritos enganadores que intimidam, que dissimulam, que deixam a gente acuado, que deixam a gente acovardado, que deixa a gente preso. Na semana passada tem uma grande conferência na Unesp para falar de espiritualidade, mas espiritualidade é só espiritismo lá dentro, no evento público, pago pelo governo, para promover o espiritismo. E o que a igreja faz aqui? E o que a gente diz sobre isso? O que a gente realiza? Então há o aspecto humano, histórico, e o aspecto supra-histórico, espiritual, da batalha, da oração, da intercessão, do discernimento espiritual, da confrontação espiritual, de batalha espiritual, de não aceitar e não ficar acuado. Não ficar acuado, falar, está tudo dominado. Estava dominado. Porque nós estamos lá, a luz chegou. Onde a luz chega? Quando você acende a luz, o que acontece? As trevas vão embora. As trevas vão embora. É uma batalha. Então você vai orando, você vai orando. Deus vai revelar, Deus vai quebrar esse poder, Deus vai abrir a mente, porque o Espírito lá, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Então a gente precisa batalhar em cima desse negócio. Você não pode ficar intimidado, ficar amedrontado, acovardado, nada disso. Você tem que usar a autoridade do Senhor. Décima ação, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores e ensinos de demônios. Aí tem um monte, né? O que mais tem é ensino de demônio. Desde seita, heresia, religiões, isso que eu acabei de falar, desde dentro da igreja, que vai minando. E uma das principais ênfases demoníacas é a dúvida das escrituras sagradas. Você colocar dúvida na Bíblia, é você descrer do que está escrito. Desde a tentação para Jesus até em Gênesis 3, ele tenta minar a autoridade bíblica. E a igreja na Europa é uma prova viva de que como aquilo que é chamado de liberalismo teológico foi minando a autoridade da Bíblia, e os pastores formados naquele seminário, porque os seminários teológicos eram de universidades estaduais, públicas, sei lá. Então, eram pagos pelo governo. E aí a igreja, os pastores, assim, não, a igreja precisa ter tudo nasceu assim, precisa ter um reconhecimento público da ciência. Então, muitos pastores, teólogos, começaram a querer fazer a Bíblia ser palatável para a ciência, e começou a tirar da Bíblia aquilo que não se encaixava. A desmitologização que o pessoal falava. Tira o sobrenatural, tira demônio, tira isso, tira aquilo, fica só o aspecto
racional. Isso entrou nos seminários teológicos, nas faculdades teológicas. Os pastores formados dessa maneira não acreditavam na Bíblia, foram para as suas igrejas, as igrejas começaram a esvaziar. Hoje, a Europa é chamada de pós-cristã, né? Deixou de ser cristã. Foi cristã um dia. As grandes igrejas evangélicas do século XVIII, na Inglaterra, dos grandes avivamentos do século XVII, dos grandes avivamentos de milhares, hoje estão sendo vendidas para virar boate, para virar mesquita. Estão vazias, vazias e vazias. Foram minguando, porque você tirou a autoridade da Bíblia. Você tirou a autoridade da palavra. Você tirou o que estava escrito na Bíblia. E o pessoal, então isso não é verdade, então o que sobra? Aí o materialismo da Europa, o ceticismo, e hoje aí o que é que acontece? Como dizia um grande escritor, o problema do ser humano é que se ele não acreditar em Deus, ele vai acreditar em qualquer bobagem. Hoje a Europa acredita em paganismo, em abraçar árvore, em beijar terra, em dormir no chão. Hoje o neopaganismo domina a Europa. Domina. Então você vê lá muita gente dominada por essa mentalidade pagã. Ensinos de demônios, espíritos enganadores, dentro de uma igreja. Você vai ver isso em outros lugares, mas principalmente na Europa. E a igreja nos Estados Unidos, a nossa mãe, historicamente falando, né? A igreja presbiteriana dos Estados Unidos está diante de um racha agora. Provavelmente vai rachar de novo, porque boa parte dela quer ordenar pastores homossexuais. Não é aceitar o membro, é ordenar pastor homossexual. Vai os dois lá, o casal. Esse é o problema lá. Por quê? Porque lá também você vê lá, já tem faculdades teológicas que eles colocam assim, a grande deusa, né? Fala assim, não, Deus é muito masculino, precisamos usar Deus de deusa, essas coisas todas. Isso tudo é espírito enganador, ensino de demônios, que vem aparentemente com grande ciência, grande sabedoria, grande conhecimento, para seduzir, para enganar, para iludir, para destituir. No meu tempo de seminário, eu ouvi muita coisa tentando tirar a fé do meu coração. Tentando fazer, não, esse negócio de demônio aí já era. Diabo, isso aí não acontece, milagre, isso aí não acontece. Eu vi muito isso, muito. E infelizmente, muitos colegas meus que entraram no seminário apaixonados por Jesus, hoje são profissionais. Eles nem creem mais na Bíblia. Estão dentro da igreja. Estão pregando todo domingo. Mas aquilo que eles pregam, eles não acreditam, porque eu os conheço, eu sei disso. Não é? Isso é triste, isso é espírito enganador. Isso é o sofisma que Paulo fala. São sofismas. São os grandes argumentos que vão minando a fé, a simplicidade do Evangelho, a fé pura e simples do Evangelho. O cara entra numa grande complicação que perde a fé simples e pura e o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Outra artimanha do inimigo, para terminar esse tópico, de espírito enganador, é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade foi inventada por Satanás na profundeza do inferno. Foi a teologia da prosperidade pregada pelo Universal, pelo Valdemiro. Falar nisso, o Valdemiro passou as pernas no Malafaia agora, não? Chegou na banda e falou 150% a mais. 150% a mais. Tirou, imagine, 150% a mais que ele já pagava. Ele pagava milhões. Ele chegou a mais milhões. Isso tudo é espírito enganador, irmãos. Quando a Bíblia fala do homem da iniquidade, que faria grandes sinais e prodígios e enganaria muitos, a teologia da prosperidade foi inventada por Satanás. Por Satanás. E isso é bom para o Malafaia, porque o Malafaia também ele está pregando a prosperidade agora. Ele mudou o discurso dele, há muitos anos já. É a teologia da prosperidade, aquele negócio da semente. Plante dinheiro que você vai ter dinheiro. Eu já vi o Malafaia falar, plante dinheiro que você vai ter dinheiro. Plante 10 que você vai receber 100. Isso é mentira. Isso é ensino de demônio.
Espírito enganador, porque a teologia da prosperidade, ela não converte ninguém. Ninguém precisa ser convertido para querer ser rico. Ninguém é regenerado, ninguém é santificado, ninguém ama a Deus e a palavra, só ama é mamon. E só aumenta a cobiça, a ganância, o individualismo, o materialismo, o capitalismo. E aí o Brasil, se a teologia da prosperidade dominar o Brasil, a maioria, imagine se 70% da população brasileira for da Universal. O Brasil vai ser 500 vezes pior do que já foi. Eu prefiro ser dominado pelo Papa que pelo Macedo. Muito mais. Esse pessoal não tem escrúpulos, o pessoal manda matar. A Universal foi nascida com dinheiro da Colômbia. Os caras lavavam o dinheiro do tráfico. Isso tem denúncia. Se o Brasil fosse um país sério, já está demonstrado isso daí. Agora, quem dá o dízimo para o cara bancar um programa como a Fazenda, isso daí quer ser roubado mesmo. Isso aí merece ser roubado, esse tonto. Quem inventou esse negócio foi Satanás, a teologia da prosperidade. E os filhotes do Macedo, Valdemiro e tudo mais, é espírito enganador. É espírito enganador. Há uma denúncia de um chofé, de um pastor da Assembleia de Deus, que trabalhou para o Macedo, ele conta, isso também circula na internet, não há prova, ele conta que ele levava o Macedo muitas vezes para subir uma montanha, que o Macedo ia oferecer sacrifício naquela montanha, escondido. Eu não duvido dessas coisas, porque isso é coisa do inimigo. Isso é coisa do inimigo. Aquela mãozinha atrofiada ali já simboliza bem o capeta, não? Eu estou falando isso daqui, pode ficar gravado. A Universal gosta de processar as pessoas, eles falar deles, gosta de processar. É espírito enganador. É ensino de demônios. Aquilo tudo ali. É ensino de demônios. Por último, ele ataca a mente das pessoas, Gênesis capítulo 3, para concluir. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Esses dias eu mostrei aqui no estudo que Gênesis 3 você tem aí o nascimento de grandes 5 filosofias: a reencarnação, o hedonismo, o relativismo e muitos outros ismos nasceram aí pelo diabo. E nesse capítulo 3 ele ataca a mente, ele põe dúvida na palavra. Ele põe dúvida na palavra. A partir do momento que você duvidou das escrituras. Tanto é que quando Jesus foi tentado por Satanás, em Mateus 4, como é que Jesus reagiu ao diabo? Está escrito. Está escrito. Ele primeiro aumentou a Bíblia, distorceu a Bíblia e duvidou da Bíblia. Foi isso que ele fez com Eva. E Eva caiu na sedução. Ele tenta acrescentar, tenta diminuir, tenta distorcer e depois coloca dúvida no que Deus falou. E citou a Bíblia muitas vezes. Ele conhece bem, né? Esses ensinos aí, ele tira de algum lugar. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Né? A mãe de todas as heresias patrocinada pelo mal. Agora, ele ataca a mente das pessoas, a compreensão das pessoas, ele engana, ele seduz, ele coloca dúvida nas escrituras e Eva caiu nessa tentação. Agora, Jesus venceu o diabo firmando-se na palavra. Jesus falou: eu vim para me submeter à palavra. Está escrito. E Paulo diz em Efésios 6, tomai a espada do Espírito, que é a única arma ofensiva que nós temos. As outras são defensivas. O escudo da fé, os sapatos do Evangelho da Paz, o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, são armas defensivas. A arma ofensiva que o cristão tem nessa batalha é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando e vigiando em todo o tempo, diz o apóstolo Paulo. Palavra e oração, fé, verdade, justiça, o Evangelho da Paz, capacete da salvação. Fazendo assim, você vai lutar contra a força do mal, você vai resistir, você vai vencer. E como diz a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essa é o que a palavra diz.
Em nome de Jesus. Tem gente aí que já fala assim, pastor, não fica falando muito nisso, daqui a pouco vai aparecer na igreja. Né? Pastor, fica falando de demônio, vai começar a aparecer. Aí não fala nessas coisas, é o que está escrito na Bíblia. O Hernandes apontou aqui 11 ações resumidas, 11 textos bíblicos. Existem vários outros que falam da ação da igreja em guerra. Então nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Nós não estamos aqui para lazer, para diversão, nós estamos aqui para batalhar. Batalhar diligentemente pela fé, uma vez dada aos santos. Nós estamos aqui para lutar contra as forças do mal. As forças do mal nos lugares celestiais e dentro da história, nas vidas presas, que a pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho vai libertando pessoas. Eu já tenho falado aqui em muitos casos, você não precisa, esse negócio de possessão que chama tanta atenção, não é tão importante. Porque a pregação da palavra já liberta a pessoa. A pessoa não precisa ficar possuída, fazer aquele espetáculo, não. Se você pregou a palavra, a pessoa creu, tomou posse, recebeu ali a regeneração, foi regenerada, não precisa de exorcismo, de quebrar a maldição, nada disso. A pessoa já foi liberta em nome de Jesus. Então a palavra, o reino, ela avança com a pregação da palavra, do Evangelho, ele vai libertando as pessoas, salvando, curando, vai regenerando a palavra de Deus. Por isso que na nossa igreja você não tem que ficar chamando isso, provocando isso, induzindo isso. Isso tudo é bobagem. O que importa é a pessoa crer no Evangelho. Se ela creu, foi liberta. Em muitos casos que a pessoa não é liberta é porque ela não quer crer. Ela fica presa ainda naquilo ali. A palavra é a pregação, a palavra é o meio da libertação das vidas. Enviou a sua palavra e eles foram curados, diz lá o salmista. E essa é o que a Bíblia nos diz. Fique firme na palavra, na oração, revista-se da armadura de Deus, na verdade, na justiça, no Evangelho, no capacete da salvação, no escudo da fé. Fique firme nessas virtudes. Resista ao diabo e você vai ter vitória. Não se intimide. Não fuja, mas seja um instrumento de Deus para libertar as pessoas. Quando ele mandou em Lucas 10, vá lá curar os enfermos, expulsar os demônios, e nada absolutamente vos fará dano, disse Jesus. Se nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus, ele não vai causar dano sobre nós. Amém? Você acredita nisso ou não? É em nome do Senhor Jesus. Então vamos fazer um momento de oração aqui, antes de continuar a escola dominical. Feche os seus olhos aí. Vamos orar ao Senhor. Peça para o Senhor livrar você de toda ação do inimigo, dar você discernimento, sabedoria, firmeza na palavra, na fé, na oração, que o Senhor fortaleça a sua vida espiritual, que você seja um soldado cheio do Espírito Santo nessa batalha, que você possa ser guiado em vitória pelo Senhor, não em derrota, nem humilhação, mas que o Senhor conduza você. Pai amado, confirma e guarda essa palavra em nossos corações, que nós possamos nos fortalecer nela e na força do seu poder, que o Senhor nos encha do seu Espírito Santo e nos faça soldados valorosos nessa batalha, que o Senhor nos faça estarmos empenhados e engajados na luta do Senhor, não nos deixe sermos medrosos, acovardados, tímidos, frios, indiferentes, mas sejamos fortalecidos no Senhor, na palavra do Senhor, na autoridade do Senhor. Que o inimigo não tenha lugar na nossa vida, nem no nosso coração, mas que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e que o Senhor nos conduza em vitória sobre todo o mal, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na nossa igreja, por onde eu andar. Que a luz de Cristo brilhe em mim e através de mim e que as trevas fujam em nome de Jesus. Fortalece o teu povo na verdade e dê a eles, ó Deus, essa ousadia e a autoridade do nome de Jesus. Amém e amém.